Bom dia, gente. Hoje nós vamos continuar revisando equações do primeiro grau e nós vamos aqui estar focando na resolução dessas equações, que é um tema muito importante e vocês devem ficar sem qualquer dúvida com relação a ele. Eu trouxe aqui alguns exemplos bem simples, mas que envolvem todas as operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, para que vocês venham realmente tirar toda e qualquer dúvida. Vamos lembrar o que é mesmo uma equação? Uma equação do primeiro grau ela vai ter uma igualdade dividindo o primeiro membro, que é o lado esquerdo, do segundo membro, que é o lado direito, e ela vai ter uma incógnita, geralmente chamada de x, mas pode ser chamada por qualquer outra letra. Ela vai ter uma incógnita, que quer dizer o quê? Um valor desconhecido que nós vamos encontrar à medida que nós resolvemos essa equação. E como que a gente resolve? A gente resolve a equação do primeiro grau separando as letras, os termos que tenham letras para os primeiro membro, jogando ele no primeiro membro, e os números, os termos que não têm letras, jogando ele para o segundo membro. Então, a gente pode colocar assim, ó, um sinalzinho de igual aqui, já para separar o primeiro membro do segundo membro, e aí a gente coloca aqui no primeiro membro o que tiver letra. Nesse caso, só o x. Então, ele permanece aqui no primeiro membro. E no segundo membro, os números. O 6 já está no segundo membro, então ele continua no segundo membro. Só que o mais 2, ele estava no primeiro membro. Para a gente trazer ele para cá, para o segundo membro, ele vai trocar de lugar. Se ele vai trocar de lugar, ele também vai trocar o sinal. Se ele era mais, ele fica menos. E agora a gente pode resolver, porque eles são termos semelhantes. Número e número. 6 menos 2, 4. E aí a gente resolve essa equação encontrando x igual a 4. Quando a gente substitui aqui, ó, 4 mais 2 é igual a 6, então tá certinho. Vindo para essa aqui de baixo, agora ela envolve uma subtração. De novo, a gente tem que separar o primeiro membro do segundo membro, colocar o que tiver letra no primeiro membro, x já está no primeiro membro, certinho. O 17 também já está no segundo membro, o lado dos números, mas o menos 10 está no lugar errado. Então, se ele vai trocar de lado, vai sair do lado esquerdo para o lado direito, ele também vai trocar o sinal. Se ele era menos, ele fica mais. E agora a gente pode resolver 17 mais 10, 27. Encontramos o valor da incógnita x. Se voltarmos aqui no início, 27 menos 10 igual a 17. Então, tá certinho. Agora aqui, além de uma subtração, nós temos também uma multiplicação. Primeiro, a gente vai novamente separar. O que tem letra? 3x. Então, ele permanece do lado esquerdo. Primeiro membro, lado das letras. E o 8? Segundo membro, já está no lado certo também. Da mesma forma que fizemos nos dois primeiros exemplos, o menos 1, para ele trocar de lado, ele vem com o sinal trocado. Então, fica mais 1. E agora, a gente vai repetindo esse 3x até resolver completamente o que pode ser resolvido. O 8 mais 1 podemos resolver e chegar no 9. Agora que não tem mais nada para ser resolvido, nós devemos então resolver esse 3, que ele está aqui coladinho com o x por meio de uma multiplicação. Não aparece, mas aqui tem uma multiplicação. E aí a forma da gente tirar esse 3 daqui é fazendo a operação contrária. Se ele está multiplicando, ele vem para baixo do 9 dividindo. Então, o 3 estava aqui do lado do x, mas esse x ele tem que ficar sozinho. Nós temos que encontrar sempre uma resposta de x é igual a alguma coisa. A resposta final não poderia ser 3x igual a 9.
Então, para a gente tirar esse 3 daqui, a gente passa ele para baixo do 9, fazendo uma divisão. E aí a gente chega aqui na resposta final de 9 dividido por 3 igual a 3. Mais uma vez, se a gente substituir aqui em cima, 3 vezes 3, que é a resposta que a gente encontrou, 3 vezes 3, 9. 9 menos 1 igual a 8. Então, chegamos no resultado certo, correto? Esse tipo de equaçãozinha aqui também pode aparecer para vocês, em que vocês já vão ter uma divisão no primeiro membro. Não tem mais nada que resolver além dessa divisão por 2 aqui. Esse dividido por 2 não pode ficar no primeiro membro, porque a resposta final deve ser de x é igual a alguma coisa. Para a gente passar esse 2 que está dividindo para o segundo membro, ele também tem que trocar o sinal dele. Se o sinal aqui dele estava sendo de divisão, a operação estava sendo de divisão, agora ele vem para o outro lado com uma operação de multiplicação. E aí, nós podemos também resolver 18 vezes 2, 36. Repare que sempre, para trocar de lado, nós mudamos a operação que o número está fazendo. Aqui ele estava fazendo uma soma, ele vem para cá subtraindo. Se ele estava subtraindo, passa para o outro lado somando. Se ele estava multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Se ele estava dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Substituindo aqui, ó, 36 dividido por 2 igual a 18. E é assim que a gente resolve esse tipo de equação do primeiro grau. Eu vou resolver também com vocês a questão 2 e a 3 da apostila, sobre equações do primeiro grau. Na questão 2, vai ter ali uma balança com 2 pratos, representando uma igualdade que a gente vai transformar para uma equação. Então, a gente já coloca aqui um sinal de igual, para separar o primeiro membro do segundo membro, e transformando para a linguagem matemática, nós temos ali 6m no primeiro membro, mais 10, e temos 4m mais 50 no segundo membro. Temos uma equação do primeiro grau com o primeiro membro, segundo membro, uma incógnita m que precisamos descobrir, e ela está desarrumada, porque temos número no primeiro membro e temos letra no segundo membro. Então, nós vamos organizar, passar tudo que tem letra para o primeiro membro e tudo que é número para o segundo membro. O 6m, ele já está no primeiro membro, então a gente só repete. Mas o 4m, ele estava lá no segundo membro. E por mais que não apareça, aqui ele tem um sinal de mais, ele é positivo. Então, para ele vir para o primeiro membro, ele vai trocar de lado, então ele vai trocar de sinal. Ele passa a vir como menos 4m. O 50, ele já está positivo e ele já está no segundo membro. Então, ele permanece positivo. O mais 10m, ele estava positivo, mas como ele vai trocar de lado, vai sair do primeiro membro e vir para o segundo, ele vem com o sinal de menos. E agora a gente pode resolver porque são termos semelhantes. 6m menos 4m, como que a gente resolve? 6 menos 4, 2. Repetimos a parte literal m. 50 menos 10, número com número. Resolvemos. 50 menos 10, 40. E agora, como a gente aprendeu no exemplo anterior, se o 2 está multiplicando, ele desce para baixo do 40, sendo dividido. E o resultado final é que m é igual a 40 dividido por 2, 20. Indo para número 3, você tem um probleminha e você vai escrevê-lo na linguagem matemática. Qual é o número cujo quádruplo mais 5 é igual a 53? A gente não conhece o número, então a gente chama ele de x. E ele está dizendo que o quádruplo de x, ou seja, 4 vezes x, mais
5 é igual a 53. Muito simples. O mais difícil é isso, passar para a linguagem matemática. Agora a gente vai resolver normalmente. Letra para o primeiro lado, tudo que tem letra. O 4x, no caso, é apenas o termo que tem letra. E número para o segundo membro. 53 já está no segundo membro. O mais 5, para trocar de lado, vai trocar o sinal. E agora a gente resolve. 4x é igual a 53 menos 5, 48. O 4 que está multiplicando, ele vai descer sendo dividido. 48 dividido por 4, x é igual a 12. E a alternativa B é a alternativa correta.